Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para continuar o nosso passeio sobre a geometria plana. Eu tinha deixado no ar uma pergunta de aparência simples, que era a seguinte: se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, como é que, usando estes dois instrumentos, eu traço uma reta paralela? Repare que traçar uma perpendicular é bem mais fácil de imaginar. Mas a paralela não é tão fácil assim. Eu dou a solução para você, se é que vocês já não conseguiram imaginar algum truque. Minha ideia é o seguinte: eu abro o compasso e desenho uma circunferência de centro P e raio suficientemente grande de tal forma que essa circunferência corte a reta. Esse ponto interessa A. Não mexo no compasso. Concentro em A, se é o mesmo raio, uma nova circunferência, passando por P, cortará a reta R num ponto B. Não mexo no compasso. Concentro em B uma terceira circunferência com o mesmo raio que cortará a primeira circunferência no ponto C. Acabou. Posso guardar o compasso e desenhar a reta PC é paralela à reta dada. Qual é a explicação desse fato? Qual é a explicação desse fato? Vamos lembrar do que eu fiz com o compasso? Eu tinha uma abertura fixa no compasso. Uma abertura, digamos, R. Então, essa distância de P até A, este segmento PA, mede R. Depois, o que eu fiz? Centro em A, com o mesmo raio R, eu achei B. Então, a distância AB também mede R. A distância de P até C, C está na mesma circunferência de centro P e raio R. Então, essa distância PC também é R. Finalmente, com a mesma abertura do compasso, eu centro em B e cortei a primeira circunferência para achar o ponto C. Então, essa distância BC também vale R. Dessa maneira, eu com um compasso, na verdade, eu construí uma figura PABC que tem os quatro lados de mesmo tamanho.
Eu construí um losango. Se eu construir um losango, eu construí um paralelogramo. Ou seja, eu construí uma figura que realmente tem os lados opostos paralelos. Então, essa é uma forma de, utilizando apenas o compasso e a régua não graduada, fazer a paralela. Veja que, exercitando construções geométricas, nós estamos treinando as propriedades importantes da geometria plana. É claro que, como esse é um processo que dá um certo trabalho, ele não é prático, mas basta que a gente saiba que a paralela pode ser traçada e, a partir desse momento, né, está permitido o uso dos esquadros. Os esquadros, então, são instrumentos que não fazem parte dos instrumentos puros, que são esses. Eles são instrumentos auxiliares, mas tudo pode ser feito sem eles. Apenas eles ajudam a tornar a construção mais rápida e menos carregada de desenhos. Muito bem, eu começo hoje falando sobre uma expressão chamada lugar geométrico. Olha só, é uma expressão vaga. Lugar geométrico quer dizer essencialmente um conjunto de pontos. Lugar geométrico é um conjunto de pontos. Assim como a expressão conjunto de pontos não quer dizer grande coisa, lugar geométrico também não. O lugar geométrico, ele está sempre ligado a uma determinada propriedade. Então, se eu chamo de P uma certa propriedade, então eu falo lugar geométrico da propriedade P. Ou seja, o conjunto de todos os pontos que possuem aquela propriedade. Então, um dos lugares geométricos mais básicos é a circunferência. Então, se eu tenho um ponto fixo O e um segmento R, o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância R do ponto O formam uma circunferência. Né? Então, o lugar geométrico nada mais é do que o conjunto dos pontos que tem a propriedade fixada, declarada. Outro lugar geométrico é a mediatriz. Mediatriz de um segmento. Né? Então, mediatriz de um segmento. Mediatriz de um segmento é a reta que é perpendicular ao segmento. É a reta que é perpendicular ao segmento, passando pelo seu ponto médio. Qual é a propriedade que todo ponto da mediatriz de um segmento possui? Propriedade óbvia. Todo ponto da mediatriz equidista das extremidades do segmento. A rigor,
Para eu demonstrar que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam das extremidades do segmento, eu tenho que provar duas coisas. Primeiro, que todo ponto da mediatriz tem mesma distância às extremidades do segmento. Isso é claríssimo, né? Pela congruência desses dois triângulos, PMA e PMB. E segundo, eu devo demonstrar que todos os pontos que possuem essa propriedade estão na mediatriz. Ou seja, que se um ponto não está na mediatriz, ele não pode ter mesma distância às extremidades do segmento. É difícil provar isso? Parece intuitivo, mas talvez vocês não tenham pensado nisso. Tome agora um ponto que não esteja na mediatriz. Por que razão que a distância de P até A tem que ser diferente da distância de P até B? Quer dizer, se eu provo isso, eu estou provando justamente o que seja um lugar geométrico, né? O conjunto de todos os pontos que têm uma determinada propriedade. Bom, vamos olhar para essas duas distâncias, né? Aí você vai dizer para mim, é claro que PA é diferente de PB, em particular, se P está no semiplano do lado direito da reta R, então PA é maior que PB, é óbvio. Tá bem, mas como é que eu posso chegar a essa conclusão utilizando propriedades que eu já conheço? Da seguinte forma. Se P não está na mediatriz, um dos dois segmentos, ou PA ou PB, cortará a mediatriz. No caso, né, como eu coloquei P do lado direito, e A está do lado esquerdo da mediatriz, né, estão em semiplanos opostos, então o segmento PQ corta a reta. Esse fato é um axioma. Ele está colocado lá no início da geometria plana, que toda reta divide um plano em dois semiplanos. Isso quer dizer que se eu tenho um ponto de um lado e um ponto do outro, o segmento que une esses dois pontos corta necessariamente a reta. E aí você liga Q com B. Ora, nesse triângulo PQB, desigualdade triangular. Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois. Então, PB é menor do que PQ mais QB. Porém, quem está na mediatriz? E pelo caso anterior, se um ponto está na mediatriz, ele é equidista das extremidades do segmento. Então, no lugar de QB, eu vou escrever QA. Só que PQ mais QA é o segmento PA. Junta essas duas partes.
Né? Então, se P não pertence à reta R, então PA é diferente de PB. Então, isso é o que faz a essência do lugar geométrico. O lugar geométrico da propriedade P é o conjunto de todos os pontos que possuem a propriedade P. Então, se essa propriedade for equidistar, ter mesma distância às extremidades de um segmento, o lugar geométrico é a mediatriz, porque ali estão exatamente todos os pontos que têm essa propriedade. Okay? O terceiro lugar geométrico básico é a bissetriz. A bissetriz de um ângulo. Então, vamos lembrar como é que nós desenhamos uma bissetriz? O traçado da bissetriz é bem fácil de entender. Eu desenho um ângulo, quero partir esse ângulo por uma semirreta em dois outros ângulos congruentes, com um compasso e uma abertura qualquer, eu desenho um arco de circunferência, encontrando sobre os lados do ângulo esses pontos X e Y. Em seguida, tanto faz ser com a mesma abertura ou com uma outra abertura diferente do compasso, eu centro em X e descrevo um arco na região interior e com a mesma abertura centro em Y e desenho um arco na mesma região. Eu afirmo que esta reta, esta semirreta, OM, é bissetriz desse ângulo. A justificativa está quase na cara. É só visualizar esses dois segmentos, PX e PY. Essa construção mostra um triângulo OPX congruente ao triângulo OPY, pelo caso LLL. OP é o lado comum, OX e OY são iguais por construção, YP e XP são iguais por construção. Se esses dois triângulos são congruentes, então os ângulos de vértice O são iguais. Qual é a propriedade associada aos pontos da bissetriz? Se eu quiser falar na bissetriz utilizando a palavra lugar geométrico. A propriedade associada a cada ponto da bissetriz é que todo ponto da bissetriz, a ponto P,
Todo ponto da bissetriz é equidistante dos lados do ângulo. Então, a distância PA é igual à distância PB. Então, a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Lugar geométrico dos pontos que tem mesma distância aos lados de um ângulo. Muito bem, estamos avançando e chega na hora de falar na circunferência. A circunferência, já desde a primeira aula que ela existe, que é a figura naturalmente associada ao compasso, e agora ela tem a sua presença mais formal. Então, não é correto você dar uma definição simplesmente da palavra circunferência. A gente vê e tem visto muito ao longo dos anos definições assim. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos que têm mesma distância a um ponto fixo. Gente, a rigor, essa definição não faz sentido. Um conjunto de pontos, ou seja, um lugar geométrico, um conjunto de pontos só está, como se diz, bem definido quando, para qualquer outro ponto que passar pela minha cabeça, eu possa decidir se ele pertence ou não pertence ao conjunto. Então, se eu digo assim, circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam deste ponto O. Definição que você vê nos livros. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam desse ponto O. Pergunto, este ponto A, ele está na circunferência? Resposta, não sei. Por quê? Porque a definição não presta. Como é que um ponto equidista? Então, o correto é o que está escrito aqui. É definir a circunferência de centro O e raio R. É isso. É o conjunto dos pontos que tem uma distância R de O. Está liquidado o assunto. Então, se eu tenho qualquer outro ponto, eu posso dizer se ele está na circunferência ou não. Eu meço a distância dele ao centro. Se for igual a R, está na circunferência. Se não, pode estar dentro ou fora, dependendo se a distância dele for menor ou maior do que R.
Então é fundamental que esse elemento esteja na definição, entende? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto fixo. Isso não quer dizer quase nada, né? Porque eu não consigo decidir se um ponto novo está naquele conjunto ou não. Então vamos ter o cuidado de definir direito as coisas. Bom, há diversas coisas tangente que eu vou falar muito rapidamente. Em primeiro lugar, o que é uma reta tangente a uma circunferência? Reta tangente a uma circunferência é a reta que tem um único ponto em comum com a circunferência. Essa é uma boa definição, é a definição que deve ser usada, mas é uma definição que, além de circunferência, serve para poucas outras curvas. Serve, por exemplo, para elipse, das mais conhecidas, né? Reta tangente a uma elipse é a reta que só possui um ponto em comum com a elipse, está bem. Já para parábola, essa definição não é boa, e para curvas em geral, essa definição não presta. Mas para circunferência é boa. Então, um fato importantíssimo é que, se você desenhar um raio, a reta que é perpendicular ao raio na sua extremidade é tangente. E a minha pergunta é: se eu desenho um raio e a reta perpendicular, por que essa reta sai tangente? É intuitivo, tá? Mas tem que ter alguma razão. E a razão é a seguinte: o segmento OA mede R, que é o raio da circunferência. Se você toma qualquer outro ponto da reta T diferente de A, P sobre a reta T, P diferente de A, forma-se um triângulo OAP. Mas nós já sabemos que em qualquer triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Num triângulo retângulo, o ângulo reto é o maior ângulo. Então, o lado oposto, que é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Então, quer dizer que a hipotenusa, OP, é maior do que o cateto, que mede R. Então, todo ponto que está na reta T, ponto que seja diferente de A, é um ponto necessariamente exterior. Se todo ponto P é exterior à circunferência, e se A pertence à circunferência, então A é o único ponto em comum entre a reta e a circunferência. Ok? Outro fato que vocês vão demonstrar facilmente
é o fato são as tangentes traçadas por um ponto exterior. Então, a reta PA é tangente em A, PB é tangente em B e PA é igual a PB. Por que razão? Nem vou entrar em detalhes aqui com vocês. Congruência desses dois triângulos retângulos, não é? Triângulo POA congruente a POB. Tem todos os elementos, procurem ver, é uma congruência de triângulos retângulos, e isso assegura que os segmentos das tangentes, né, PA e PB são os segmentos das tangentes, são iguais. Estou passando batido, mas fica sempre para você fazer os detalhes. Vamos juntos aqui fazer um exercício. Vou desenhar um triângulo e uma circunferência que se chama lembre, há várias circunferências associadas a um triângulo, não? Circunferência circunscrita, que passa pelos 3 vértices, circunferência inscrita, que é tangente aos 3 lados, e circunferências chamadas exinscritas. Então, vou desenhar uma circunferência exinscrita. Uma circunferência exinscrita, ela é tangente diretamente a um lado do triângulo e aos prolongamentos dos outros dois. Mais ou menos assim, ó. Então, na figura aqui, vocês estão vendo um triângulo ABC e uma circunferência que é tangente ao lado BC e também é tangente aos lados AB e AC. Vou chamar de M, N e P, os pontos de tangência. Essa circunferência, né, se chama circunferência exinscrita relativa ao vértice A. Quer dizer, ela é oposta ao vértice A. O que acontece nessa figura? Bom, diversas coisas. Olhando a figura anterior, pela congruência desses 2 triângulos, vai ficar claríssimo que
A bissetriz do ângulo APB passa pelo centro, não é? Então, o centro dessa circunferência, onde quer que ele esteja, a bissetriz do ângulo A vai passar por ele. Mas também, essa circunferência ela é tangente a essas duas semirretas, né? BN e BM. Então, essa bissetriz, que na verdade é a bissetriz do ângulo externo, essa bissetriz do ângulo externo vai passar pelo centro. Mesma coisa para lá, né? Bissetriz do ângulo externo passa aqui. Então, esse ponto I é chamado, um exincentro. Então, só para saber o nome, se fala exincentro relativo ao vértice A, porque são 3 as circunferências exinscritas. Não é? Aqui a gente está vendo uma delas só. Mas a propriedade que nós vamos mostrar agora é surpreendente. Seja P minúsculo o semiperímetro desse triângulo. A propriedade que nós vamos demonstrar o semiperímetro, ele é visível nessa figura. É a distância de A até esse ponto de tangência. Então, para visualizar um perímetro, eu tenho que pegar os 3 lados, né, colocá-los juntos numa reta. Então, eu visualizo o perímetro de um triângulo, né, como uma soma de 3 segmentos. A metade disso é um semiperímetro. Mas eu posso, diretamente no meu triângulo, visualizar o semiperímetro como igual a essa distância, de um vértice até o ponto de tangência da circunferência exinscrita. Vamos fazer rapidamente essas contas, só para vocês não dizerem depois que eu só faço coisas de construção geométrica. Bom, o perímetro inteiro, né, tradicionalmente um 2P, ele é a soma do lado AB mais o lado BC mais o lado AC. Isso aqui é a região do quadro que não me deixam escrever, mas agora é tarde. Agora veja só, essa parcela aqui do meio, o lado BC, eu vou separar em 2 pedaços, BN e CN. Então isso aqui vai ser igual a AB mais BN mais CN mais AC. Então, separei BC nessas 2 partes. Agora, utilizando a propriedade anterior, a partir do ponto B, eu tenho uma tangente no ponto N, a circunferência, e uma tangente ao ponto M, que são iguais. Então, vou trocar no lugar de BN, BM. É como se eu pegasse esse segmento e transferisse ele para cá. Também, CN é igual a CP. Então, vou trocar CN por CP. E vou juntar agora sim. AB mais BM, ó, é o segmento AM. CP mais AC é o segmento AP.
Mas ainda eu tenho as duas tangentes a partir de A. AM é igual a AP, usando a mesma propriedade. Então, no lugar de AP, eu troquei para AM. Fiquei como? Com 2P é igual a 2 vezes AM. E aí está. É um exercício que mostra bem a aplicação dessa propriedade diversas vezes. Então, aqui está a visualização, né, do semiperímetro desse triângulo. Então, tá fácil, não é? Agora eu vou falar 3 minutos, não mais do que isso, isso é uma parte da geometria plana que está bem feita em todos os livros didáticos. É exatamente o que tem lá. Não há o que discutir muito. O início é um pouco delicado. É a definição do que seja a medida de um arco. Cada vez que você assinala 2 pontos sobre uma circunferência, ela fica dividida, evidentemente, em 2 partes. Cada parte se chama um arco, e se não forem iguais, existe um que é menor e outro que é maior, né? Então, define-se que a medida de um arco é a mesma medida do ângulo central que fica subtendido. E a gente escreve diretamente essa medida sobre o arco e usamos a notação medida do arco AB, agora sim, alfa. Então, quando eu tenho segmentos, né, eu não costumo colocar traço em cima porque fica bem claro. A partir de agora que eu tenho circunferência, né, a medida de um arco eu vou escrever dessa forma. Observe, então, que a medida de um arco é uma medida angular. É feita inicialmente em graus, não depende do tamanho da circunferência. Então, um arco de 90 graus é um arco que subtende um ângulo reto. Tanto faz você desenhar numa moeda ou no equador da Terra. Então, não se deve confundir medida do arco com comprimento do arco, que é outra coisa. Tá? Medida é unidade angular. Nós dizemos que um ângulo está inscrito em uma circunferência
quando o seu vértice pertence à circunferência e os seus lados são secantes à circunferência. Não vou fazer aqui, esse é um resultado já bem conhecido, mas extremamente importante, é que a medida deste arco é o dobro da medida do ângulo. Está feito no livro, está bem feito em qualquer lugar. Então essa é a propriedade do ângulo inscrito. Isso faz a gente, então, agora introduzir uma figura muito legal e muito importante chamada arco capaz. O que é isso? Imagine numa circunferência dois pontos A e B, segmento AB, um pedaço que eu, de propósito, apaguei, e vamos olhar para essa figura, né? Um arco de circunferência e uma corda desta mesma circunferência. Vamos imaginar um observador no ponto P1, olhando para o segmento AB. Então, P1A e P1B são as chamadas linhas de visada. Eu olho para uma extremidade, olho para a outra, e o ângulo entre essas duas retas é o ângulo segundo o qual o observador P1 vê, enxerga o segmento AB. Se o observador se move para uma outra posição, agora ele está aqui em P2, esse ângulo de visada é exatamente o mesmo. Isso é claro, porque aqui embaixo, não é, havia um pedaço da circunferência que eu apaguei, mas a medida do ângulo inscrito é sempre a metade da medida do arco. Então eu tenho um arco invisível aqui, que mede 2α, portanto, todo ângulo inscrito nessa circunferência, que esteja preso nos pontos A e B, força com que essas duas linhas divisadas formem um ângulo alfa. O observador foi aqui para P3 e o ângulo alfa. Então, este arco, o nome correto dele é arco capaz do ângulo alfa construído sobre o segmento AB. Arco capaz do ângulo alfa construído sobre o segmento AB. Isso significa, né, que
qualquer observador que esteja em um ponto deste arco, ele é capaz de ver o segmento AB segundo o mesmo ângulo sempre. Isso é um recurso que foi usado muito no cinema de 50 anos atrás. Muito antigamente, vocês nem eram nascidos ainda, mas sabem disso, o cinema começou com câmeras muito fixas. E para dar movimento, mesmo que a cena se desenrolasse num palco, digamos assim, o movimento da câmera, sempre enquadrando aquela cena, dava mais vida ao que estava acontecendo. E um dos mestres nisso, quem começou a fazer essa história, foi o famoso Hitchcock, Alfred Hitchcock. Então, lá no estúdio, uma cena se desenrolava e os engenheiros então construíram um trilho circular e fazia com que a câmera se movimentasse sobre esse trilho. Como toda lente da câmera tem uma abertura fixa, o ângulo de visada de uma câmera fotográfica pode ser maior ou menor, mas ele é dado, ele é fixo. Então, segundo o arco capaz de um ângulo alfa, ele poderia movimentar a câmera e a cena que se desenrola aqui nesse segmento AB estaria perfeitamente enquadrada em todos os momentos. Isso foi bonito de ver. É o arco capaz de um ângulo sobre um segmento. É claro, já comentei isso com vocês numa aula passada, uma semicircunferência, também é chamada de arco capaz de 90 graus. Se isso aqui é um diâmetro, evidente, está faltando aqui embaixo um arco de 180 graus, portanto o ângulo inscrito é a metade. Muito bem. Caramba, eu jurei que só ia falar 3 minutos, mas não dá para parar porque eu tenho que ainda falar hoje numa figura chamada quadrilátero inscritível. Todos nós sabemos que 3 pontos que não estejam numa mesma reta, 3 pontos não colineares, definem uma circunferência. Por 3 pontos não colineares, passa uma só circunferência. Então, se eu tenho 3 pontos A, B e C, essa circunferência que está aí já pode ser desenhada. Como vocês vão ver no livro, a mediatriz de AB passa pelo centro, a mediatriz de BC passa pelo centro também. Então, se eu tenho apenas 2 segmentos, AB e BC, a interseção de 2 mediatrizes já definem o ponto que é o centro desta circunferência. É o circuncentro. Agora, se eu tenho um quadrilátero, será muita coincidência se ao desenhar a circunferência por A, B e C,
se o ponto D também cair nela. Não é muita coincidência, é muito raro acontecer isso. Mas, se acontece, você tem essa figura belíssima, chamada quadrilátero inscritível. É uma figura poderosíssima para resolver problemas, mas não é muito fácil de utilizar, a não ser que a gente já tenha alguma prática. O quadrilátero inscritível pode ser reconhecido de basicamente 3 maneiras diferentes. Então é o seguinte, você tem um quadrilátero. Uma forma de você reconhecer se ele é um quadrilátero inscritível é quando 2 ângulos opostos são suplementares. A demonstração é fácil, está no nosso material, é só ter um pouquinho de paciência e ir lá e conferir. Então, se num quadrilátero você observa 2 ângulos opostos, soma igual a 180 graus, isso garante a você que ele é um quadrilátero inscritível, ou seja, existe uma circunferência passando nesses 4 vértices, mesmo que ela esteja invisível. Uma segunda maneira, que é praticamente equivalente à primeira, é quando você observar que, num quadrilátero, um dos ângulos internos é igual ao ângulo externo oposto. Se o ângulo interno for igual ao ângulo externo oposto, isso também é a condição necessária e suficiente para que exista uma circunferência passando nesses 4 vértices. É equivalente porque se esses 2 ângulos são iguais, então este ângulo que eu estou mostrando aqui é suplemento tanto de um quanto do outro. Então é equivalente àquele beta ali. E uma terceira maneira é quando você encontrar no seu quadrilátero dois ângulos iguais assim, ó. Isso quer dizer, por que isso é um quadrilátero inscritível? Quer dizer que o arco capaz do ângulo θ, construído sobre o segmento AB, né? Se eu botar A e B aqui para ajudar, P1 e P2 são observadores que estão olhando AB segundo o mesmo ângulo. Portanto, o arco capaz do ângulo θ construído sobre AB passa por P1 e passa por P2. Isso significa que esses 4 pontos estão na mesma circunferência. Para
para terminar, vamos fazer um exercício. Que é o seguinte. Essa minha figura mostra, está aqui, A, B, C, D, ABCD é quadrado. Quadrado de centro O. Tá? Quadrado e o centro dele. BCP é um triângulo equilátero. BC é um triângulo equilátero, BCP. Vamos tomar aqui o ponto médio de BP. BM igual a MP. Tá? Então, essa é a situação. Quadrado, ABCD de centro O, um triângulo equilátero grudado nele, o ponto médio do lado BP. Agora vem a pergunta. Quanto mede esse ângulo BOM? Só um minuto para vocês, para perceberem que não é um problema trivial. Como a gente costuma dizer, é um problema elementar, mas não é fácil. Elementar quer dizer que usa matemática elementar, matemática comum da escola, mais ou menos. Mas não é fácil. E o curioso é que é um exercício, é um problema belíssimo para ilustrar isso que está esquematizado aqui. E o que eu falei antes, é o quadrilátero inscritível, que é uma figura extremamente poderosa na resolução de problemas. Vamos esclarecer aqui, fazendo o seguinte. Vamos ligar O com C. Deixa eu usar uma outra cor aqui. Vamos ligar OC. CM também, ó. Na verdade, isso que eu desenhei, essas retas estavam pedindo para serem traçadas, verdade? O que você sabe?
As diagonais do quadrado são perpendiculares. Então aqui é um ângulo reto. A altura, quer dizer, a mediana, que eu tomei, M é ponto médio, né? A mediana no triângulo equilátero também é a altura. Portanto, gente, esse quadrilátero verde OCMB, ele é um quadrilátero que tem dois ângulos opostos retos. Em particular, né, se alfa e beta são ambos de 90 graus, né, isso se cumpre. Então, esse quadrilátero tem dois ângulos opostos retos. Significa, então, que OCMB é inscritível. Ora, isso significa que existe uma circunferência que passa nesses 4 pontos. A circunferência, em geral, ela está invisível, mas ela existe. Portanto, esse ângulo θ aparece naquela outra posição, aqui, ó, veja. Se esse quadrilátero é inscritível, esses dois observadores em O e em C, eles enxergam o segmento BM segundo o mesmo ângulo. Ora, mas olhando agora esse θ fazendo parte do triângulo equilátero, aqui é óbvio que θ é 30 graus. Né? Então, este θ novo é 30 graus, é óbvio. Qual foi o ponto-chave? É perceber que esse ângulo também aparece nesse lugar. E eu só pude descobrir, né, que o mesmo ângulo está aparecendo em duas posições diferentes depois que eu aprendi esse reconhecimento do quadrilátero inscritível. Então aqui fica claro que esse θ é 30 graus. Não só esse θ é 30 graus, como este ângulo vermelho aqui. Veja se consegue visualizar a medida desse ângulo vermelho. Nessa posição você não vê, mas o ângulo vermelho também está nessa posição aqui, ó. Os dois ângulos que eu coloquei a letra beta são iguais pela mesma razão. Existe uma circunferência passando nesses 4 pontos e esses dois ângulos estão enxergando o mesmo segmento OB. Então, o ângulo é o mesmo também. E aqui em cima você vê que o beta é 45 graus, porque é o ângulo que a diagonal forma com o lado. Então, aqui é fácil de ver que beta é 45 graus. Aqui, antes eu não conseguia ver direito. Então, é um problema muito interessante para mostrar o poder do quadrilátero inscritível. É uma figura que não é muito comum na escola, é claro que não, mas para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver aplicações desse quadrilátero. Ok? Então, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Nós praticamente estamos terminando essa parte de introdução que fala, que descreve as figuras, fala de definição, de propriedades, dos teoremas. Evidentemente que tem um mundo de coisas que eu não falei, mas grande parte das coisas importantes está no material de vocês, que eu recomendo que leiam, estudem e procurem fazer os exercícios. A partir da aula que vem, nós já entraremos na chamada parte da geometria métrica, que vai se dedicar a medir
com distâncias, áreas, então vem semelhança, teorema de Pitágoras e outras coisas por aí.